Cara, vamos lá com detalhes sobre Moisés no Fluminense. Exatamente, Fluminense que vai se hospedar na frente do Mar Vermelho, lá na Arábia Saudita, tem está querendo Moisés nesse momento. Eu sei o que você está pensando, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem a ver uma coisa com a outra, né? Enfim, vamos embora. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, vamos falar um pouquinho sobre essa possível contratação do Fluminense, você vai entender um pouco mais essa situação toda, e vamos falar também sobre o jogo de quarta-feira contra o São Paulo. Na verdade, a gente até abre falando sobre isso na quarta-feira. Isso porque o Fluminense, para a próxima quarta-feira, já tem cerca de 44 mil ingressos vendidos. Isso dá todos os setores esgotados, exceto o setor norte. Acabei, inclusive, até de abrir aqui para poder conferir no site do Sócio Futebol, e o setor norte continua disponível. Então você que quer comprar aqui, não precisa mais ser sócio, qualquer um já pode comprar o ingresso. Vá lá no site Fluminense Futebol Card, agora esqueci o site que eu sempre acesso, nense.com.br, mas acho que é fluminense.futebolcard.com, exatamente, fluminense.futebolcard.com, vai lá e compra o teu ingresso pro setor norte, vai ser um jogo bem legal. Dentro de campo, o Fluminense tem alguns desfalques, a gente passou aí uma semana e pouquinho, a galera acaba esquecendo, né? O Fluminense tem alguns desfalques para esse jogo, né? Nino foi expulso, né? Pra quem não se lembra, no jogo contra o Flamengo, lá no Maracanã, foi o último jogo antes da pausa pra data FIFA. Nino tá fora. E quem também tá suspenso é John Kennedy. John Kennedy tomou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Flamengo. Tem o possível retorno do Felipe Melo, aparentemente está treinando normalmente depois da lesão, né? Que ele sofreu. Não sei se dá pra chamar de lesão, mas enfim, depois daquele processo ali de tratamento que ele teve que passar depois da final da Libertadores, vem treinando o Felipe Melo, então a gente espera que ele esteja disponível pro jogo e que a zaga seja Felipe Melo e Marlon. Não sendo Felipe Melo e Marlon, a gente provavelmente verá David Braz de volta à zaga, mas chutaria que o Felipe Melo vai pro jogo sim. Quem pode ficar fora, o Fluminense pode ter muitos desfalques, pode ter meio time fora, porque além de Nino e John Kennedy não estaria diretamente no time titular, mas enfim, pode ter até o Felipe Melo não jogue, e André e John Arias. Isso porque o André joga na terça-feira à noite, muito provavelmente será titular na terça-noite contra a equipe da Argentina pela seleção brasileira, e a regra diz que um mesmo time não pode jogar 72 horas duas vezes, né, num espaço de 72 horas. O André, na teoria, ele tá liberado para poder jogar duas vezes, por exemplo, jogar na terça-noite e jogar na quarta-noite. A questão é, isso vai ser recomendado? Eu confesso que não sei, confio no departamento de preparação física e departamento médico do Fluminense para tomar a melhor decisão relacionada a isso. Até porque tudo que a gente não precisa nesse momento é uma lesão de André. Então, assim, ele deve ser titular, ou seja, normalmente quem é titular joga por baixo aí 45, 60 minutos na terça-feira à noite. Não tem viagem dessa vez, então o André joga na terça-feira e depois vai para sua casa tranquilamente, para na quarta-feira poder estar junto com o time. A situação do John Arias, ela é um pouco diferente, porque o John Arias joga no Paraguai com a seleção colombiana, mais ou menos, um pouquinho mais cedo, na verdade, que o jogo do Brasil. O jogo do Brasil vai acabar às 11h30 da noite, então o André vai pra casa, chega em casa de madrugada e tal, pra, de repente, até já jogar no dia seguinte. O caso do John Arias, o jogo termina às 10 horas da noite, o jogo é às 8 lá no Paraguai. Acho que no horário local é até 7, enfim, mas é às 8 da noite. E aí o John Arias teria que vir para o Brasil acho bem provável. Eu acho assim, se eu tivesse que chutar agora, eu chutaria que o André muito dificilmente vai ser titular e provavelmente vai ficar no banco. Chutaria isso. E o John Arias eu diria que impossível ser titular e que talvez tenha uma remota chance de ficar no banco.
Acho que o cenário é esse. Ou seja, amanhã, ao longo da terça-feira, talvez até na quarta mesmo, já no pré-jogo, a gente já vai ter um detalhamento melhor sobre isso. E aí a gente especula aqui como pode ser a escalação do Fernando Diniz para o jogo contra o São Paulo. Beleza? Vamos agora ao que todo mundo quer saber, que é sobre o Matheus Reis, né? Você nem estava sabendo sobre isso, eu nem te falei na abertura, né? Então, o Cautio Mercato, que é como se fosse a parte de transferências do jornal La Gazzetta dello Sport, que é o principal jornal esportivo lá da Itália. Então, assim, tem o jornal esportivo e tem uma ala especializada em mercado de transferências. Essa ala se chama Cautio Mercato. E aí, segundo a publicação lá do Cautio Mercato, o Matheus Reis, é uma notícia até divulgada de maneira exclusiva lá por eles, então não é nem... É uma notícia dada mesmo pelo jornalista lá da Itália mesmo, o Daniele Trecca. Não sei se é assim que se fala exatamente, mas enfim. Segundo o Daniele Trecca, o Matheus Reis, que é um atacante de 16 anos, da seleção brasileira e do Fluminense, foi inclusive campeão agora do Sul-Americano, Sub-17, com o Brasil. Não tá no Mundial, né, Sub-20, mas foi campeão. Ele despertou o interesse de Liverpool, Chelsea, Arsenal e Manchester City. E todos esses fizeram algum tipo de consulta pro Fluminense sobre o Matheus Reis, ok? É um jogador muito jovem, é um jogador que, como eu falei, 16 anos nesse momento. E outra, não é 16 anos e ele vai fazer 17 agora. Não, é 16 anos mesmo, tá? 16 anos mesmo. Ele tem 16 anos, ele é 2007 a idade dele, né? O ano de nascimento. Então, assim, nunca atuou pelo profissional e tal. O Fluminense chama atenção, obviamente. Chama a atenção do Fluminense, obviamente, esse tipo de questão. Mas é um atacante, acabei não falando a posição dele. O Fluminense tem contrato com ele até o final de 2008. Tem uma curiosidade legal de que ele nasceu no México. O pai dele era jogador também, Elias. Meio campista, acabou não passando em nenhum grande clube do Brasil, não. Acho que, olhando aqui os times que ele jogou, acho que provavelmente o maior time que ele jogou foi o Bragantino e o Criciúma, né, os dois maiores times que ele jogou. Mas ele jogou um tempo no México, jogava lá, acho que na segunda divisão do México, quando teve o Matheus Reis. Ele nasceu lá, mas é brasileiro, o Matheus Reis, né? Enfim, então é um jogador que chama atenção, obviamente, porque essas consultas lá de fora é tratado ali como um jogador de muito potencial, mas a gente sabe que, ainda mais quando o jogador é filho de jogador, a gente sabe que os contatos de empresário, de mídia, de assessoria, etc., fazem ali a sua diferença. O cara sabe manter o nome também. Então a gente tem que tomar um cuidado também, porque consulta é só consulta. Consulta é consulta, monitoramento é monitoramento, proposta é proposta. Entendido? Então, e foi uma consulta, segundo o Cautio Mercato. Vamos para a última notícia. E agora a gente fala sobre o Moisés. Eu acabei não conseguindo falar durante o dia, enfim, tava resolvendo outras situações sobre Moisés, então eu já trago aqui, se você já viu sobre Moisés, de repente, em um outro canal, já leu alguma coisa, eu aqui agora vou falar tudo e mais um pouco. Tá? Então vamos lá, tem atualizações legais aqui também. O Moisés, que não é lá o do programa do Silvio Santos, né? O do Não Consegue, né, Moisés? Esse Moisés consegue. É o Moisés ex-Fortaleza, principalmente. Né? Ele é um atacante que está no Cruz Azul do México. Atacante de 27 anos. Se consigo colocar uma foto dele aí na tela. Aqui, ó, consegui. Esse daí, ó, o Moisés. Como eu falei, 27 anos, atacante. É um jogador que saiu do Fortaleza há não muito tempo atrás para ir para o Cruz Azul. A torcida do Fortaleza lamenta, inclusive, até hoje a saída dele para o México. Foi uma venda gigante, 24 milhões de reais. A maior venda da história do futebol nordestino. Então isso, obviamente, chamou bastante atenção ali na época da saída dele pro Cruz Azul. O futebol mexicano sempre paga muito bem. Alguns detalhes sobre o Moisés que são importantes, tá? O jornalista, o Thiago Fernandes, do portal... Quem trouxe a informação inicial do Moisés foi o portal Trivela, tá?
com o Caio Blois. Boa parte dessas informações que eu falei aqui são relacionadas a essa matéria lá do Trivela. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui que chame a nossa atenção. O Moisés está sendo pouco utilizado por lá. O Tuca Ferretti, que era o treinador, saiu. Enfim, foi trocado. E o fato de ainda não ter um treinador definido chama um pouco a atenção. Um fator principal, tá? Fator principal é que o Campeonato Mexicano tem um limite de estrangeiros para ter no time, né, na Liga MX, e o Cruz Azul já atingiu esse limite. Então é provável que eles deem uma liberada no jogador. Só que, como eu falei, os caras acabaram de gastar, 24 milhões de reais no Moisés, né? Não vai ser assim, não, toma aí, Fluminense. Então, não. Segundo o Thiago Fernandes, do portal Gol, a negociação não é tão simples, porque ele tem uma multa rescisória de 8 milhões de dólares, daria em torno de 38 milhões de reais, para sair para fora do México. Sendo que, além do Fluminense, o Grêmio e o próprio Fortaleza também estão interessados no Moisés. Entendeu? Então, assim, a negociação não é tão simples, porque, número um, os caras não são otários, né? Os caras não vão pagar 24 milhões de reais para depois dar de graça. Não vai rolar isso. Eles provavelmente vão dificultar. Segundo, os caras hoje estão sem treinador. Estão sem diretor executivo de futebol. Então, assim, a liberação de um jogador provavelmente só vai acontecer depois de contratar um treinador. Tá? Da decisão sobre o futuro dele. Se de repente chega um cara que adora o Moisés e depois tira outro lá dos estrangeiros. Então, a negociação não é tão simples. Me agrada? Me agrada. É um jogador, pra mim, com um perfil muito do Fernando Diniz. Pensando, me agrada no sentido do Fernando Diniz. Sem Fernando Diniz, é um jogador que tem potencial, diria eu. Tá? Então, assim, em geral, os jogadores de ataque do Vojvoda, que passaram e foram bem pelo Fortaleza, sempre vão agradar ao Fernando Diniz por causa desse jogo coletivo, desse vigor físico, dessa dedicação física. Como eu falei, é um atacante de 27 anos, não é muito goleador, até foi nos últimos 3, 4 anos aí, fez 13 gols pela Ponte Preta em 21, fez 16 pelo Fortaleza em 22. Ou seja, um cara que, fez 30 gols em 2 anos, isso é um bom número. Mas, enfim, nessa temporada agora de 2023, fez 7 gols só, mas ficou um bom tempo no banco no Cruz Azul, enfim, não se adaptou tanto. Cara, eu vou gravar um vídeo amanhã, vou até ver se troco uma ideia com a galera pra ver se trago uma opinião melhor sobre o Moisés, mas é um jogador que de início me anima. O valor, pra vocês terem noção em comparação, é o mesmo valor da multa... do passe fixado do Léo Fernandes. Se o Fluminense quiser adquirir o Léo Fernandes junto ao Toluca no meio do ano, né, quando acaba o empréstimo, tem que pagar o mesmo valor. Acho que é óbvio que se for pra gastar 8 milhões de dólares, que se gaste no Moisés. Também imagino que do lado do Fluminense já esteja definido de que o Moisés não vale 8 milhões de dólares, né? Não vale esses 8 milhões, isso é uma outra história, né? O Fluminense chutaria que talvez valha a pena pegar por empréstimo, fazer uma proposta ali de grana, quem sabe, né? Acho que é interessante. Segundo a matéria do Trivela, o salário do Moisés hoje é de 90 mil dólares, que a gente fica ali por volta de 400 mil reais. Né? Ou seja, não é um salário tão alto assim. É um salário de atacante que disputa posição ali no Fluminense, né? Enfim, disputa posição no sentido de jogar recorrentemente, mas não necessariamente está garantido como titular. Vamos ver, né? Se o Fluminense for do interesse ali também do Cruz Azul de repassar, eu acho que um empréstimo com um passe fixado, talvez até com uma obrigação de compra, né? Dado um determinado número de usos do jogador e etc., seria interessante dentro desse recorte. Mas o Fortaleza e o Grêmio querendo, obviamente, são atrapalhos para a vida do Fluminense, porque o Fluminense não vai poder fazer uma oferta perfeita para si. Vai ter que ser uma oferta que seja boa para si e boa para o Cruz Azul também. Vamos ficar na guarda, tá? Uma boa noite de segunda-feira para você. A gente se vê nessa terça. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!